Quando fizermos estas coisas, permaneceremos cheios do Espírito. Olá, amados, eu sou Fernando Alencar e estou aqui para ler com vocês o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, escrito pelo pastor Kenneth Hagin. Apêndice 1. Características de uma vida cheia do Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 18 a 21. Este apêndice foi editado de uma transcrição da mensagem dada em 18 de fevereiro de 2001 pelo irmão Hagin, durante o seminário de inverno do Ministério Kenneth Hagin. Escrevendo para a igreja em Éfeso, Paulo encorajou os crentes a serem cheios do Espírito. Se vamos ser guiados por ele, precisamos estar cheios com o Espírito. Mas muitos cristãos têm sido confundidos sobre o que significa ser cheio do Espírito. Esta confusão vem de um entendimento equivocado do que a Bíblia diz acerca dos cristãos em Éfeso. Atos 19 nos diz que os crentes da igreja de Éfeso já tinham sido cheios do Espírito. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, 1 a 2 e 6. Se os crentes em Éfeso já tinham sido cheios do Espírito, por que Paulo os encorajaria a serem cheios do Espírito no 5º capítulo de Efésios? A resposta repousa na palavra grega para cheios. Estudiosos em grego nos dizem que a palavra traduzida por cheios, em Efésios 5, significa uma ação contínua. Então, Paulo estava dizendo aos crentes em Éfeso: continuem sendo cheios do Espírito. Há um enchimento inicial com o Espírito Santo. É isso que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E temos um exemplo deste batismo em Atos 19. No entanto, há muitos reenchimentos durante nossa vida. Ser cheio do Espírito não é simplesmente um único evento com início e fim. É uma experiência contínua para toda a vida. Perceba que a primeira parte de Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Bem, pessoas que se embriagam não param no primeiro gole de vinho, não é? Não, elas continuam bebendo. Da mesma forma, para se encher do Espírito, você tem de continuar bebendo, continuar extraindo do Espírito Santo. Como você extrai do Espírito Santo? Fazendo aquilo que a palavra diz sobre se encher do Espírito. Você mantém as características de uma vida cheia do Espírito. Primeira característica: uma canção em seu coração. Uma característica de uma vida cheia do Espírito é que você terá uma canção em seu coração. Vamos olhar novamente para um versículo do capítulo 5 de Efésios. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 19. Se você é cheio do Espírito, isso será reconhecível. As pessoas vão perceber. Você também vai saber porque terá uma canção em seu coração. O que significa ter uma canção no coração? Significa que você vai ter alegria. A Bíblia diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Se você está cheio de alegria, isso vai aparecer em seu rosto. Você pode até dançar, rir ou cantar. Algumas vezes você está cheio de alegria. Você nem pode conter o sorriso, até mesmo quando está sozinho. Então, ser cheio do Espírito significa que você terá alegria e uma canção em seu coração. Não estou falando de uma canção que você pegou em um inário. As canções que cantamos da igreja são boas, e nós devemos cantá-las. Mas eles não tinham nenhum inário na época do apóstolo Paulo. Eles nem tinham máquinas de impressão naquele tempo. Paulo está falando sobre salmos e hinos e cânticos espirituais.
Ele está falando sobre algo que o Espírito Santo lhe dá. Essas canções vêm do seu coração, no impulso do momento. Elas nos são dadas pelo Espírito para nos ajudar. Venho percebendo que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me pego falando em salmos e cânticos espirituais. Nos momentos mais complicados, tenho falado quase que a noite inteira em salmos. De fato, certa vez falei em salmos a noite inteira. Não dormi um momento sequer naquela noite. Em tempos difíceis, o Espírito Santo me inspira. Ele me dá salmos para me ajudar. Você se lembra do que Jesus falou para seus discípulos? Não vos deixarei órfãos. Ver João 14:18. Ele pediu ao Pai que enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia Amplificada traduz a palavra Consolador como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro. João 14:16. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ele está de prontidão para nos ajudar nos momentos difíceis da vida. Os salmos que ele me deu me ajudaram. Eles foram um conforto para mim. Agora veja o que Paulo escreveu para a igreja em Colossos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Em Efésios 5:9, Paulo escreveu que devemos falar entre vós. Nesse versículo, ele está falando sobre algo que você faz na sua vida de oração. Mas aqui em Colossenses, Paulo diz que nós podemos ser instruídos e aconselhados mutuamente em nossas palavras, falar uns aos outros. Isso significa que podemos falar em salmos, hinos e cânticos espirituais a todo tempo. Podemos fazer isso quando estivermos orando sozinhos, em companhia de outra pessoa, ou fazê-lo em uma assembleia pública. No entanto, perceba o critério que Deus quer que atinjamos antes de falar. Primeiro, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós em toda a sabedoria. Algumas vezes a palavra de Cristo habita nas pessoas, mas não em sabedoria. Paulo o admoesta a se certificar de que a palavra habite em você em sabedoria. Por exemplo, alguns anos atrás, por volta de 1939, conheci 2 jovens de 16 e 17 anos, que nasceram de novo e depois foram cheios com o Espírito Santo. Certo dia, esses 2 rapazes foram caçar coelhos. Eles tinham um rifle calibre 22. Enquanto voltavam para casa, passaram por uma ferrovia até que correram em direção a um rapaz. Então, eles pararam porque queriam testemunhar para ele. Eles disseram ao rapaz: "Você está pronto para morrer?" Bem, quando esse rapaz os ouviu e viu que eles tinham um rifle 22 nas mãos, ele saiu correndo. Depois eles me disseram: "Nós não íamos matá-lo, nós íamos falar sobre Jesus. Nós queríamos saber se ele estava pronto para ir para o céu." Esses rapazes tinham a palavra de Deus neles, mas não estavam usando de sabedoria. Então o plano deles falhou. É por isso que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós com toda a sabedoria. Se você tem sido edificado por este trabalho, o que você acha de nos ajudar a mantê-lo? Com a sua ajuda, poderemos adquirir novos livros, equipamentos de gravação, programas de edição e muitas outras ferramentas que podem tornar o nosso trabalho melhor ainda. Nosso Pix é 859-9959-5787. Esta chave Pix também é o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Que o Senhor abençoe sua semente e multiplique suas colheitas. O propósito dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Perceba que em Colossenses 3,16 continua com: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como instruímos e aconselhamos os outros? O restante do versículo nos diz que fazemos com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Paulo quer dizer que esses salmos ensinariam e encorajariam os crentes. Se os cristãos de Colossos estivessem passando por provações, os salmos que eles receberam do Espírito Santo os ensinariam e encorajariam naquilo que estavam enfrentando. Esse benefício não era algo que pertencia somente a eles, isso pertencia a qualquer crente. Paulo não estava escrevendo apenas para 1 ou 2 pessoas daquelas igrejas. Ele estava escrevendo para a igreja inteira, tanto em Éfeso quanto em Colossos.
Ele estava escrevendo para um grupo inteiro. E se Paulo estava escrevendo para o grupo, ele estava escrevendo para nós. Esse benefício pertence a cada um de nós. Agora, no Antigo Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo, exceto o profeta, o sumo sacerdote e o rei. Cada um desses indivíduos era ungido pelo Espírito Santo para desempenhar seu ofício em específico. Davi era tanto rei como profeta, e muitos dos salmos que ele escreveu foram dados pelo Espírito Santo para ajudá-lo a superar alguma provação de forma bem-sucedida. Nos momentos difíceis de Davi, o Espírito Santo lhe deu um salmo para encorajá-lo e ensiná-lo. Falando em salmos pela fé. Precisamos ter fé para dar um passo nessa área e falar em salmos dados pelo Espírito Santo. É necessário ter fé para possuir qualquer coisa que pertence a nós e certamente essa bênção nos pertence. Falar em salmos, hinos e cânticos espirituais é um sinal de se estar abençoado e cheio do Espírito. Salmos vêm pelo Espírito Santo da mesma forma que a interpretação vem para uma expressão em línguas. Quando alguém fala em outras línguas, se você vai interpretar, o Espírito Santo irá ungí-lo para interpretar. Mas você não recebe a mensagem inteira antes de começar a interpretar. Geralmente recebe somente as primeiras palavras. O restante da interpretação vem enquanto você fala o que já recebeu. Você tem de começar pela fé, confiando que o Espírito Santo vai dar a você o restante da interpretação. O mesmo acontece com salmos. Algumas vezes recebo apenas uma única palavra, outras vezes duas, e talvez mais tarde um versículo. Depois continuo apenas falando pela fé. Eis um salmo que o Senhor me deu, cujo título é Vitória. Vitória. A vitória não está em lugares, a vitória não está em coisas, a vitória está nele, no eterno, pois veio do Pai há muito. Um campeão para este mundo, dado pelo amor do Pai, que enfrentou o inimigo em um grande combate e ressurgiu vitorioso sobre a morte, o inferno e o sepulcro. E ele colocou o inimigo para correr. Então, hoje, a vitória é nossa. Esses salmos fluíram do meu espírito. Aqui está outro salmo que o Senhor me deu. Andar. Andar na luz é andar na palavra, pois o conhecimento da sua palavra traz luz. Eu não estou nas trevas, mas na luz. Aqueles no mundo estão em trevas. As trevas os circundam. As trevas os dirigem, e o inimigo das trevas os oprime. Mas eu estou na luz, e a luz de Deus brilha sobre o meu caminho. Ha, ha, ha! Estou cheio de louvor. Estou cheio de alegria, pois o Senhor é a minha luz. Sim, Ele é a minha salvação. Ele colocou o inimigo para correr. A batalha não é sua, a batalha não é minha, mas a vitória pertence a você e a mim. Você consegue perceber como esses salmos encorajariam uma pessoa em tempos difíceis, não consegue? Glória a Deus! É por isso que falamos em salmos, hinos e cânticos espirituais. Segunda característica, dando graças. A outra forma de os cristãos permanecerem cheios do Espírito Santo, ações de graças. Perceba o que Paulo diz em Efésios 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. A segunda característica de uma vida cheia do Espírito é que você é grato. Se você está se mantendo cheio do Espírito, está cheio de ações de graças. Lembre-se do que dizem as Escrituras em Hebreus 13. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Versículo 15. Deus deseja ouvir você confessando o nome dele. Em conexão com esse pensamento, vamos observar o versículo de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 6. As palavras não andeis ansiosos de coisa alguma são um pouco confusas para nós. Nós usamos a palavra ansioso em um sentido diferente daquele que os tradutores da versão Almeida, Revista e Atualizada usavam, mas a tradução amplificada nos ajuda. Não vos preocupeis ou estejam ansiosos a respeito de nada. Não é maravilhoso? Eu creio que posso fazer tudo o que a palavra de Deus diz que posso fazer. E a palavra diz, não vos preocupeis ou estejam ansiosos a respeito de nada. Alguém poderia perguntar, bem,
Se eu não posso me preocupar, então o que eu vou fazer? O restante do versículo lhe diz o que fazer. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Acredito que estamos muito atrás em matéria de ações de graças. Nós oramos e oramos e oramos. Pedimos coisas a Deus, pedimos ajuda e não há nada de errado nisso. Entretanto, deveríamos reservar tempo também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo em nossa vida. E devemos louvá-lo por quem Ele é. Pesado na balança. Tão logo recebi o batismo no Espírito Santo em 1937, li o seguinte testemunho. Uma missionária no campo estrangeiro contraiu varíola. Isso aconteceu antes de os médicos disporem da vacina. Muitas vezes essa doença era fatal e muito contagiosa. Então, a mulher foi isolada para evitar uma eventual epidemia. A missionária testificou que enquanto ela orava, o Senhor lhe deu uma visão. Ela viu uma antiga balança de braço. Em um dos braços estava a indicação petições e no outro louvores. Ela percebeu que o lado das petições estava cheio e por causa do peso afundado. No lado dos louvores havia apenas uma pequena pilha. Como resultado, esse lado ficava bem suspendido. O Senhor disse a ela: quando seus louvores se equilibrarem aos seus pedidos, você será curada. A missionária continuou com seu relato. Por 2 dias e 2 noites eu dormi muito pouco. Não fiz nada senão louvar a Deus. Eu sabia que tinha de louvar muito para balancear as coisas. Ao fim desses 2 dias, ela estava completamente curada. Todos os sintomas tinham desaparecido. Você percebe o valor do louvor com ações de graças? Quando eu devo render graças? Aquela missionária louvou e agradeceu a Deus sob circunstâncias terríveis. Perceba que em Hebreus 13:5 não diz: ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor de vez em quando sentirmos vontade e estiver indo tudo bem, quando estivermos com os bolsos cheios de dinheiro. Devemos oferecer sacrifícios de louvor continuamente. Efésios 5:20 não diz: dando graças ao nosso Deus e Pai quando tudo estiver indo bem, mas dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Isso não significa que você deve agradecer a Deus por problemas, doenças ou sofrimento. Não. No meio do que o diabo está fazendo, você agradece a Deus pelo privilégio de crer em Deus. Você agradece porque a sua palavra é a verdade e porque Ele é fiel. Você agradece a Deus por mais uma oportunidade de exercitar e desenvolver a sua fé. Lembre-se de que você é cheio do Espírito. Ações de graças vão fluir da sua boca. Você falará palavras de agradecimento. Você não vai pensar em graças, você vai render graças por todas as coisas. Ações de graças são fruto dos lábios. Há pessoas demais da igreja que estão cheias de queixas e reclamações em vez de estarem cheias de graças. Elas sempre têm algo do que se queixar. Ouço pessoas dizerem: não me deixam cantar no louvor. Bem, não me deixam cantar no louvor. Talvez eles tenham ouvido quando cantamos, e essa é a razão pela qual eles não deixam. Não fique cheio de queixas e reclamações. Seja grato e renda louvores a Deus como fruto dos seus lábios. Terceira característica: ouça os outros. A terceira característica de uma vida cheia do Espírito é sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 21, 22. Muitas pessoas têm tirado Efésios 5, 22 do contexto e interpretado de um modo diverso. Muitos acreditam que esse versículo significa que o marido deve ser um ditador, dominando a esposa. Bem, no versículo anterior, Paulo disse: sujeitando-vos uns aos outros. Isso significa que nós devemos dominar e governar uns sobre os outros? Não. Na verdade, a palavra grega traduzida por sujeitar-se não se refere ao que as pessoas comumente associam a essa palavra. Paulo não está dizendo para sermos capachos uns dos outros. O Greek English Lexicon of the New Testament, léxico grego-inglês do Novo Testamento, de J.H. Thayer, diz que a palavra sujeitar-se no versículo 21 significa ceder ao conselho ou admoestação de outro. A Bíblia está nos dizendo para ouvir e respeitar uns aos outros.
No versículo seguinte, quando diz: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não significa que o marido deve dominar a esposa. Em vez disso, esse versículo está falando especificamente para as mulheres e as instruindo a ouvir seus maridos e respeitar a posição deles no lar. Precisamos compreender que quando Paulo disse isso, ele estava falando de situações em que tanto maridos quanto esposa eram salvos. Ambos eram cristãos. Ele não está falando de um marido não crente e uma esposa crente. O que um marido não crente poderia falar de valor para uma esposa salva? Mesmo devendo honrá-lo pela sua posição no lar, ela não deve cometer pecados por causa dele. Se seu marido não é salvo, obedeça a palavra e ore por ele. A Bíblia não instrui a mulher a se submeter ao pecado. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em outras palavras, ouvindo uns aos outros, convivendo um com o outro. Sabe, se você é cheio do Espírito, você é de fácil convivência. Aqueles colegas que são de difícil convivência não estão cheios do Espírito. Agora, eles até podem ter sido cheios do Espírito um dia. Eles podem até ser capazes de voltar a uma experiência que tiveram anos atrás, mas não estão continuamente se enchendo do Espírito. Quando se está cheio do Espírito Santo, você não é alguém difícil de agradar. E se alguém diz algo de que não gosta, você não deixa que isso o incomode. Certa vez eu estava em uma reunião ouvindo o ministro falar e ele fez uma referência negativa à mensagem da fé. Bem, minha carne quis responder aquilo, mas a Bíblia nos ensina a sujeitar a carne. Então mantive minha carne sob controle e disse: Senhor, abençoe este homem. Tenho certeza que se eu falasse com ele, perceberia que não quis dizer exatamente dessa forma que me pareceu. Permaneci com meus ouvidos abertos para ouvi-lo. Em mais ou menos 10 minutos, ele deu a resposta para uma questão da Bíblia que há 25 anos eu estudava e não encontrava. Bem, e se eu tivesse me desconectado e deixado de ouvi-lo porque ele fez uma referência negativa à palavra da fé? Talvez eu ainda estivesse buscando aquela resposta. Deus deseja que os crentes sejam guiados pelo Espírito e demonstrem as características de uma vida cheia do Espírito. Lembre-se de que para viver uma vida cheia do Espírito, precisamos ouvir uns aos outros, falar em salmos, hinos e cânticos espirituais e render graças. Quando fizermos estas coisas, permaneceremos cheios do Espírito, andaremos nas bênçãos de Deus e descobriremos como é fácil sermos guiados pelo Espírito. Bem, meu amado, minha amada, infelizmente preciso dizer a você que teremos que encerrar este trabalho. Tivemos uma linda caminhada juntos até aqui, mas eu tenho que dizer que faltam apenas 2 capítulos para completarmos a leitura deste livro. Entretanto, eu tenho uma boa notícia para você. Já iniciamos as gravações do nosso novo audiobook e já começamos a publicá-lo nesta semana. O nosso próximo livro traz a sabedoria e o humor do nosso amado pastor Cláudio Duarte. E eu já posso adiantar que este livro é realmente muito bom. Seja você casado ou não, as reflexões do pastor Cláudio Duarte vão ajudar você a crescer no entendimento deste assunto tão importante que é o relacionamento a dois. E se você ainda não se inscreveu, se eu fosse você, faria isso agora mesmo e clicaria no sininho para não perder nenhum episódio. Pai Celestial, obrigado pela vida desta pessoa que tem me acompanhado até aqui. Que os ensinamentos deste livro acerca do Teu Espírito se consolidem em seu coração e gere edificação e encorajamento no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.